Sincero. Olá, meus amigos e minhas amigas, você está no canal do Anderson Sincero e hoje vamos falar desse tema mais uma vez, né? Questão do excesso de painéis solares, sistemas fotovoltaicos. Recentemente, o próprio governo acabou de anunciar aí que podemos ter algo semelhante aqui no Brasil, mesmo com uma participação ainda pequenina das casas e comércios que possuem esse tipo de geração de energia. Aqui no site IGN, traz uma matéria no último dia 12, onde fala sobre o número de casas com painéis solares na Austrália, que é tão grande que a rede elétrica do país já está à beira de um colapso. Bom, lá é uma outra realidade para você entender aqui um pouquinho, mas antes de começar, de fato, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. E aqui, então, eles trazem esta informação que eu já havia comentado no vídeo anterior e também em várias lives aqui no meu canal, né? Embora ecologicamente correta, placas solares não estão 100% livres de problemas. A matéria fala o seguinte: a Austrália se viu atualmente em uma situação extremamente peculiar e emitiu um aviso. A demanda por energia elétrica estava alarmantemente baixa. Entretanto, a produção de energia solar nos telhados das casas no estado de Victoria aumentou tanto repentinamente que os administradores da rede elétrica começaram a duvidar de uma capacidade de manter o sistema estável. Aquilo que eu já falei outras vezes. Se o sistema que recebe essa energia excedente, que não é aproveitada e retorna para a companhia, se ela não tiver estrutura, infraestrutura e como fazer o melhor aproveitamento disso, vai gerar um colapso. E este caso da Austrália é um exemplo. Lá, por exemplo, na Austrália, 1 em cada 3 residências tem painéis solares conectados à rede. O número de residências capazes de depender exclusivamente da energia solar é tão alto que as operadoras de rede elétrica previram uma demanda menor do que a necessária para manter a estabilidade do sistema. Esta é a palavra, estabilidade. Em Victoria, o segundo estado mais rico da Austrália, a rede elétrica foi projetada para suportar uma demanda entre 1.865 a 10 megawatts, embora normalmente seja usada para cobrir aproximadamente 5.000 megawatts. Entretanto, um dia, a operadora do mercado de eletricidade indicou que a demanda seria de apenas 1.352 megawatts, o nível mais baixo registrado na história recente. Para mitigar essa situação, então, o que eles fizeram? A empresa tomou várias medidas emergenciais para estabilizar o sistema, como desconectar os painéis solares dos telhados ou limitar os excedentes. Olha só a que ponto chega. Então, se há um excesso, né, dessa energia que foi gerada e não foi aproveitada, então vamos desligar alguns painéis para tentar aí melhorar, equalizar toda essa geração e distribuição e depois o reaproveitamento, que chega a um ponto, gente, que não tem equipamento suficiente para aguentar tanta energia estocada, né? Digamos assim. Ela também considerou a reativação de linhas de alta tensão, a boa e velha linha de alta tensão, que já haviam sido desativadas para evitar o excesso de energia produzida pelos painéis solares, e notificou os proprietários de baterias grandes diante de um excesso de oferta de energia solar. Olha o ponto que chegou nessa situação. O problema energético da Austrália, né, diz aqui na matéria, os painéis solares lá na Austrália eles representam uma das principais fontes de energia, porque lá é um país também com um clima muito, não igual, mas semelhante ao nosso. E a sua produção, né, crescente, então reduziu a demanda das companhias, especialmente em dias ensolarados e a menos, de fim de semana, quando o consumo é menor. Além disso, as residências com painéis solares conectados à rede enviam energia excedente de forma descontrolada. É o que acontece aqui no Brasil da mesma forma, e os problemas que existem lá existem aqui porque são todos muito semelhantes, numa escala menor do que acontece na Austrália, colocando ainda mais pressão, diz aqui, sobre a estabilidade do sistema. O que pode acontecer é aquilo que já falamos anteriormente, gerar aí sobrecargas e apagões. A situação, diz aqui, é perigosa, pois a eletricidade não pode ser facilmente armazenada em grande escala. Olha lá o tamanho do problema. Portanto, a produção deve corresponder ao consumo em tempo real. Se a demanda for menor do que a oferta, a rede pode ficar sobrecarregada. Enfim, apagões, quedas e além de outros grandes prejuízos. O uso de energia renovável complica ainda mais esse processo, tornando o problema do excesso de geração de energia elétrica mais predominante. Uma solução viável é ter uma rede elétrica flexível
que requer mais baterias de alta capacidade para armazenar energia. Mas aí, meus amigos e minhas amigas, haja bateria, haja estoque para pequenas localidades, uma empresa, a distribuição aí para condomínios é uma coisa. Agora, quando pensamos em cidades, estados e países, ainda mais países gigantes com dimensões continentais, e isto inclui o Brasil, com deficiências de toda a ordem, cabeamento, aterramento, uma série de situações que não temos ainda nem como saber a pontinha, onde a pontinha desse iceberg está ali, ó, para cima da água. E o problema maior está totalmente submerso. Aí esta capacidade de estoque dessa energia que tem limites. Tem limites, não tem jeito. Se isso começar a aumentar de forma exponencial, como é o que parece, o problema será ainda maior. Aqui no Brasil nós temos algo semelhante que engatinha e que já começa a preocupar. E aí qual é a solução? Ao invés de nos prepararmos para esses contingentes, né, fazer um contingenciamento, né, de emergência ou alguma situação, não. Vamos taxar, proibir e não fazer o ajuste. E aqui no Brasil não é diferente e os problemas só aumentam. A priori, pelo menos nos últimos comunicados do governo, nas taxações, nos problemas estruturais e de infraestrutura da nossa rede elétrica, só piora. E aí, quando olhamos os fatores, porque determinadas mobilidades vão ter dificuldade, como por exemplo dos 100% elétricos, aí está um dos problemas que deveria, a priori, ser uma solução. Também tem aquela questão, né? Precisamos debater de forma mais ampla as questões do off-grid e outras formas seguras e não também atabalhoadas. Tudo ao seu tempo e estaremos aqui para comentar estas e outras informações. Um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, fui.